E aí, nação corintiana, hoje o assunto é quente. O craque Neto soltou o verbo ao vivo contra Dorival Júnior após a ausência de Memphis Depay no treino do Corinthians. Ele cobrou coragem do técnico para lidar com o caso. Vem ver essa polêmica toda. Na quarta-feira, Memphis não apareceu para treinar no CT Joaquim Grava. E como não podia deixar passar, craque Neto foi para cima de Dorival em rede nacional. Dorival Júnior, quero saber se você tem coragem de perguntar para o Memphis por que ele faltou ao treino. Neto exigiu que o camisa 94 fosse colocado no banco como resposta. Nesta quinta-feira, Memphis retornou ao batente, mas antes teve um bate-papo com a diretoria e Dorival antes de colocar o pé no gramado. Logo após participou normalmente do treino, mas a tensão ainda está no ar. E esse caso vem num cenário conturbado com atraso no pagamento dos jogadores, quitado só na terça, e até uma dívida de R$ 300 mil com a empresa de segurança que protege Memphis foi resolvida na base de recursos de emergência. Neto cutuca, se fosse um jogador qualquer já tinha ido para o banco, por que isso passa batido com ele? A declaração abre o debate sobre tratamento diferenciado a estrangeiros famosos no futebol brasileiro. Agora resta saber, vai ter atitude concreta de Dorival? Vai colocar Memphis no banco? Vai cobrar do reforço? Craque Neto quer ver reação, e torcida e imprensa também aguardam. Salve torcida Cruz Maltina, e tem notícia boa em São Januário. O Vasco acaba de renovar o vínculo com o goleiro Léo Jardim até 2030. E neste vídeo a gente traz todos os detalhes sobre essa negociação, quem participou e o impacto para a equipe. Se liga! Nessa quinta-feira, após reunião no Rio, Admar Lopes, diretor de futebol, e o staff de Léo fecharam tudo. O novo contrato segue até o final de 2030, com multa rescisória de 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais. A conversa foi conduzida após a última partida antes da parada para o Mundial de Clubes em São Paulo. Estavam presentes o presidente Pedrinho, o CEO Carlos Amodeo e o empresário Paulo Pitombeira. A cláusula de renovação automática foi acionada com base em jogos disputados, mas o Vasco foi além. Ofereceu um contrato estendido com condições melhores. Titular absoluto desde 2023, Léo atuou em 138 de 143 jogos possíveis. Em 2025, ele já entrou 32 vezes e sofreu 36 gols. Esses números reforçam o porquê o Vasco viu nele uma das peças mais valiosas do elenco e decidiu segurar o goleiro até seus 35 anos. Com essa estabilidade no gol, o Vasco ganha mais segurança em campo e confiança para atacar no mercado. Recentemente, o clube também firmou com o Meia Coutinho e anunciou um pré-contrato com Thiago Mendes. O foco agora é reagir no Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, o Vasco ocupa a 13ª colocação. O próximo desafio é Botafogo em Brasília, sábado às 18h30. Com Léo firme no gol, dá para esperar uma reação e essa renovação mostra que o Vasco está comprometido com a temporada. E você, torcedor? A faixa renovação de Léo Jardim era prioridade para você? Esse contrato valoriza o Vasco ou freia o elenco? Comenta aqui embaixo. O dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teve uma atitude que está comovendo a internet depois da semifinal do Mundial de Clubes. Tudo começou quando um torcedor jovem quebrou o braço comemorando o gol do PSG e estava sozinho no estádio. Foi um susto. Ele caiu machucado enquanto a torcida vibrava. Imediatamente, Al-Khelaifi saiu do camarote e foi ao encontro do garoto de uma semifinal. O presidente não só conferiu a situação do menino, mas convidou toda a família para assistir a final no camarote VIP, garantindo conforto e apoio ao jovem. Vale lembrar, o PSG passou por cima do Real Madrid na semifinal, vencendo por 4-0, com 2 gols de Ruiz, um de Dembélé e outro de Ramos. Salve pessoal, hoje temos um caso que envolve o Lucas Paquetá, acusações delicadas e o julgamento que deixou o mundo do futebol de cabeça. A imprensa europeia já soltou o veredito. Será que ele corre risco de banimento? Fica até o final para conferir. Em maio de 2024, Paquetá foi denunciado pela FA por supostamente antecipar cartões amarelos em 4 jogos da Premier League para influenciar apostas esportivas, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O julgamento começou em março de 2025 e durou cerca de 3 semanas. A FA pede o banimento vitalício do jogador. Implicações gravíssimas, pois a acusação envolve manipulação e corrupção no futebol.
O ex-CEO do Everton, Keith Wines, afirmou em podcast que suas fontes indicam que o caso já está encerrado e que Paquetá deve ser inocentado. Mas a demora, segundo ele, pode indicar que novas evidências estão surgindo. A sentença só sairá após o fim da temporada europeia, ou seja, depois de maio. Segundo o site GI e outros veículos, a decisão pode atrasar mais um mês ou dois. O caso derrubou o valor de mercado de Paquetá de 65 para 35 milhões de euros. O jornal O Tempo destacou que a incerteza prejudica a negociação e perspectiva de mercado. Se for condenado, a pena pode ir de suspensão de 6 meses a banimento vitalício, e ainda envolve multa pesada. A própria FA avalia a cooperação de Paquetá como atenuante. Paquetá sempre negou qualquer participação e disse estar extremamente surpreso e chateado com as acusações. Ele reforça que cooperou com a investigação desde março. E aí, o que você acha? Paquetá será absolvido ou banido? Isso muda a história do futebol europeu e da seleção brasileira? Comenta aqui.